Bom, essa altura do curso vocês já devem estar flutuando, é por isso que eu botei. Tem um astronauta aqui. Imagino que vocês estejam voando já assim, sentido fora de órbita, né? Eu vou falar um pouco de lei de gravitação, né? No cálculo 2, que é o lugar onde isso deveria aparecer, né? Você descobre uma certa equivalência entre as leis de Newton e as leis de Kepler, que o Newton publicou em 1687. Só que você usa um canhão, né, para matar a formiga. O Newton, ele publicou esses resultados sem cálculo, sem usar cálculo, né? É uma época complicada, uma época que os matemáticos eles tentavam proteger as suas ferramentas, né? Então Newton, com medo de perder o copyright, o direito autoral, ele escondia as ferramentas dele. Então ele publicava sem cálculo. Embora vai aparecer alguns argumentos de cálculo aqui, mas e a ideia é usar só geometria, né? São 3 leis de Kepler, né? E então as equivalências de leis de Newton com leis de Kepler envolvem uma série de combinações. Eu só vou provar 2, né? Então não é exatamente a equivalência, só vou provar duas equivalências, tá? Bom, isso aqui é um experimento que eu estou fazendo porque eu estou aprendendo a usar o Keynote. Então eu fiz a apresentação aqui para ver se presta para um dia ir para a internet de alguma forma, né? Então vamos começar aqui com... Pô, não dá para ver nada, ver zero. Deixa eu abrir aqui. Mas mesmo assim não vai dar para ver nada. Posso apagar tudo? Será que melhora? Também não melhora nada. Não dá pra ver nada. É uma pena. É uma pena mesmo. Mas dá pra ver um pouquinho, né? Aqui no meio tá a Terra. Isso aqui é a visão ptolomaica do sistema de planetas, né? A Terra no centro, o Sol orbitando numa esfera aqui, né? A Lua tá aqui bem pertinho, não dá pra ver, mas ela tá aqui. E aqui é Mercúrio, é Vênus, Terra. Isso aqui é Saturno. Isso aqui é Júpiter, tá? Então, não é que o sistema solar, você tem que necessariamente colocar o Sol no centro, né? Você pode colocar a Terra no centro. Só que você vai ter uma descrição um pouco não intuitiva, né? E também não é muito bom para fazer previsões, você acaba errando, tá? Então, isso aqui é o céu ptolomaico. Se você colocar a Terra no centro, é isso, tá? E esse era a visão de universo, né? Na verdade, para os aristotélicos, a Terra não estava no centro do sistema de planetas, a Terra estava no centro do universo, né? Aliás, buscando esses vídeos, eu descobri que existe uma comunidade enorme de pessoas que ainda acreditam nisso. Então, se você entrar lá, você vai ver, tem sociedades, né, de pessoas que... Eles falam, não, é que a Terra está no centro de massa do universo. Enfim, uma coisa meio maluca, tá? Bom, essa é a visão de mundo, visão de universo, desde os pitagóricos, essencialmente, até a revolução que veio com Copérnico, né? Então, Copérnico, ele publicou um livro ali naquela esteira ali das reformas protestantes, né? Então, a Europa passou a resgatar os trabalhos gregos. O Copérnico, ele publicou um livro onde ele defendia essa visão com o heliocentrismo, o Sol no centro do sistema planetário, né? Só que o livro era impossível de entender, era ininteligível. Era escrito, eu comprei esse livro, é absolutamente impossível de entender. Então, sei lá, meia dúzia de pessoas entenderam, demorou um certo tempo, né? E os grandes desafios mesmo para a teoria geocentrista veio com Galileu Galilei, né?
Só para deixar claro, o Galileu, ele viveu numa época extremamente... Ele está ali no início da Revolução Científica, mas para quem gosta de história, né? Aqui estava a guerra, né? 1618 a 1648 estava a guerra dos 30 anos, tá? Uma série de revoluções sociais aqui. Ele não estava sozinho nessa. Ele foi perseguido pela igreja, mas é na esteira das reformas protestantes, etc. Então, o pau estava quebrando na Europa, tá? O Galileu era só mais uma peça nisso aí. O Galileu, eu vou falar de 3 aspectos da teoria de Galileu. É uma pena que não dá para ver nada mesmo com esse... Assim também não adianta nada, né? Não é pior ainda. Mas eu vou ter que escrever em cima, então eu vou fechar. Então, o Galileu, ele trabalhou com alguns temas que envolvem a gravitação, né? O primeiro deles eu já falei numa apresentação para vocês. Esse aqui é o diálogo sobre os 2 principais sistemas do mundo, né? E o primeiro sistema do mundo que ele fala a respeito é sobre a queda livre, sobre queda de corpos, né? E bom, aí o que o Galileu argumentou nesse diálogo, essencialmente envolvendo 3 personagens, mas envolvia o Salviati e o Simplício, principalmente. Então o Salviati, ele falava, era o Galileu, eu já falei isso para vocês, mas ele falava assim, olha só, 2 corpos com massas distintas, eles caem no mesmo tempo. Cair, o tempo de queda não tem nada a ver com a massa. Aí o Simplício fala, não, isso é absurdo, né? O Aristóteles dizia que não, que isso é impossível. Aí o cara, não, eu tenho um bom argumento. Aí o argumento do Galileu, eu acho fantástico, tem a ver com geometria analítica, tem a ver com álgebra linear, tem a ver com o fato que quando você soma 2 iguais, e isso dá um terceiro, 2 caras semelhantes, e dá um terceiro cara semelhante, quer dizer, o espaço vetorial é fechado, né? Você soma 2 vetores, dá um terceiro vetor que é comparável, né? Então você soma 2 caras e dá um terceiro cara que é comparável, você acaba impondo restrições ao sistema, né? Aí o Galileu argumentou o seguinte, olha, imagina que você está me falando que um corpo com a massa mzona, e ele cai mais rápido do que um corpo com a massa mzinha, com mzão maior que mzinho, né? Falou que se eu colocar aqui o chão, esse cara ele vai chegar aqui primeiro do que esse cara, né? Aí ele fala, bom, então, porque você diz que a massa é que manda no tempo de queda. Aí ele falou, faz o seguinte, junta esses 2 caras, amarra eles 2, junta eles, tá? Então o que ele fala é, amarra esses 2 caras agora, esse Mzinho, amarra ele. E aí você está falando que, bom, esse cara, ele tem a vontade de cair maior do que desse cara. Tem a ver com a massa, né? Eles falam em termos de vontade. Tinha uma vontade de cair, uma violência, tinha mais vontade de cair do que esse. Porque ele tem a massa maior. Eu falei, mas peraí, eu juntei. Esse corpo junto, você está dizendo que esse cara, como ele cai mais devagar que esse cara, ele vai retardar a queda desse. Tá? Então, digamos que esse cara aqui, ele cai em 10 segundos, em 6 segundos. Isso aqui não funciona, né? Em 6 segundos. E esse aqui cai em 10 segundos. Tá? Quando eu juntei, esse cara vai retardar esse. Porque ele tem menos vontade de cair. Então, por um lado, o tempo de queda desse corpo junto, ele vai estar entre 6 e 10. Né? Porque esse cara está retardando esse. E por outro lado, esse cara está acelerando esse. Então, ele vai cair mais rápido do que 6. Então, ele vai cair mais devagar que 10 e mais rápido que 6. Mas espera aí, quando eu juntei Mzão com Mzinho, eu formei um novo corpo com massa Mzão mais Mzinho, que é mais pesado do que esse cara. E pelo seu argumento, ele tinha que cair mais rápido que esse cara. Então, esse corpo com massa Mzão e Mzinho tinha que cair num tempo menor do que 6 segundos. Mas espera aí, é entre 6 e 10 ou é menor que 6? Isso é um absurdo. Então, não pode depender da massa. Esse é o argumento do Galileu nos diálogos.
E aí, é claro que esse é o argumento, argumento a posteriori. O Galileu era, acima de tudo, um empiricista. Ele observava. Ciência sobre observação. Ele observava, 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 observava. Ele fez um monte de testes, né? A Torre de Pisa, torres enormes, né? Pelo que se conta da época, parece que era muito perigoso você sair de prédios altos na Itália na época, porque todos os filósofos estavam fazendo esses testes de queda livre, então você poderia ser atingido na cabeça com isso. Então, o Galileu é o primeiro cara a argumentar, falar assim, olha, a queda do corpo, o tempo de queda não pode depender da massa. Esse vídeo aqui eu já mostrei para vários de vocês, mas é uma pena que não dá para ver porcaria nenhuma. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é um teste da lei de Galileu no maior tubo de vácuo do mundo. Aqui tem uma bola de boliche, aqui tem uma pena. Pô, é muito ruim. Pena que tá o vídeo... Não dá pra ver nada com esse vídeo. Mas aqui tá a bola, aqui tá a pena. Né? A bola e a pena andando junto. E eles chegam lá no mesmo tempo. Tá? Então, eu acho esse vídeo fantástico. Então, essa é a primeira contribuição do Galileu para a teoria da gravitação. Ele falou, olha, a queda de corpos não depende o tempo de queda dos corpos não depende da massa. É claro que ele entendia sobre o atrito, ele escreveu muito sobre atrito, e ele calculou velocidade terminal de corpos por causa do atrito, etc, etc, etc. Claro. O motivo pelo qual isso era estudado, né, e era financiado, acima de tudo, é porque quando você vai atirar em alguém, aqui é o Angry Birds do Galileu, você vai atirar em alguém, a trajetória é parabólica, né, cara? Imagina que você quer fazer guerra com alguém, você quer saber atirar. Né? Você quer saber atirar. Aliás, a grande virada em termos de forças entre a Europa e o islamismo, né? Você tem que entender que os estados, não era estado, né? Mas os imperadores islâmicos, né? Os califados eram mais poderosos que os reis da Europa por muito tempo. E assim, o que foi realmente... O que mudou muito a equação foi que os europeus aprenderam a atirar bem. Então, as armadas dos califas eram muito maiores do que as armadas dos estados europeus, mas os europeus sabiam atirar. Então, enquanto os caras estavam jogando bolas de ferro, os europeus estavam atirando ogivas, né? Atirando ogivas mesmo. Eles sabiam atirar, eles sabiam exatamente onde a bala ia cair, tá? Por questões de atrito é mais difícil do que você imagina, né? O Galileu, ele estudou muito essa trajetória parabólica e, bom, aquela lei que você aprende no colégio, né? Deixa eu jogar isso aqui fora. Aquela lei clássica lá do colégio. Isso aqui já era conhecido pelo Galileu, isso não é Newton. Isso é Galileu. Tá? Então, segundo a grande contribuição do Galileu, é que não só queda livre horizontal, né, vertical, mas ele também estudou muito os arremessos. Tá? Descreveu com perfeição. E a terceira grande contribuição do Galileu, não dá para ver de novo, mais uma vez, mas aqui eu juro para você, tem uma figura que é o... bom, não dá para ver. Não dá para ver mesmo. Não ver nada. Enfim, é uma figura do Galileu com o seu telescópio. O Galileu, ele aprimorou os telescópios holandeses, tá? Mas, enfim, essa história de quem inventou o telescópio
complicada. Certamente não foi o Galileu, mas ele aprimorou bastante. Mas ele certamente foi o primeiro cara que com sucesso apontou o telescópio para os céus. Ele começou a observar a Lua, começou a observar Júpiter. Então ele apontou os telescópios para os céus e isso aqui é Júpiter com as suas com 4 luas, tá? E ele viu Júpiter e viu as luas de Júpiter orbitando Júpiter, tá? E aí isso já começou a pôr em xeque o geocentrismo. Porque ele está falando, olha só, tá vendo? Na verdade, Júpiter tem luas. E essas luas, elas orbitam em torno dela, assim como os planetas orbitam em torno do Sol. Mas isso não era definitivo, isso não foi definitivo para essa história. Né? Aqui tem um pouco sobre as fases da Lua. O Galileu ele observou demais a Lua. Tá? Então, aqui você está na parte crescente da Lua, né? Então ela vai girando ao redor da Terra até chegar aqui do outro lado, e ela é lua cheia, porque ela está pegando todo o Sol, toda a luz do Sol, e aí vai minguando, né? O Galileu, ele entendeu muito bem as fases da Lua, mas isso já era bem conhecido, mas o que não era tão conhecido é que Vênus também tem fases. Tá? Então Galileu observou as fases de Vênus. Vênus tem fases como a Lua tem fases. Crescente, minguante, cheia, etc, etc. Aqui está uma animaçãozinha, uma figurinha. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. Isso aqui é a visão ptolomaica, tá? O Sol está aqui, orbitando a Terra está aqui parada, e Vênus está na trajetória de Vênus e rodando, né? Fazendo aquela coisa maluquinha que a gente viu no início, né? Quando você faz isso, você não consegue ver todas as fases de Vênus, porque ela só tem uma fase crescente aqui, nova, crescente, nova, vai ficar preso. Né? Na visão do Galileu, Copérnica, né? A Terra está no centro, quer dizer, a Terra está orbitando o Sol, que está no centro, e aí Vênus está orbitando o Sol, e aí você vê crescente, quarto crescente, nova, vê todas as fases de Vênus. Isso essencialmente fechou a questão. Se você quer explicar as fases de Vênus, você tem que ir para a visão do Copérnico. Isso não tem opção. Tá? Então essas são suas 3 grandes contribuições do Galileu para o que a gente está se propondo a discutir hoje, que é as leis de gravitação.